Antes de começar a oração desse vídeo, quero deixar aqui no primeiro link da descrição um e-book com 10 passos importantes de como você ter uma família abençoada e estruturada, filhos bem educados e as finanças organizadas. Corre lá nesse link e adquira o e-book. Bom dia, graça e paz. O texto que nós vamos ler hoje está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, dos versículos 9 ao 16. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois, quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Que texto maravilhoso esse, né? Escrito pelo apóstolo Paulo, na primeira carta dele aos Coríntios. Quando nós lemos a Bíblia, né? Quando nós paramos para estudar a Bíblia, muitas vezes nós vamos pensar ou imaginar, né? Como eram os discípulos naquele tempo. Como seria Paulo, né? Como seria conhecê-lo pessoalmente? Paulo, João, Mateus e todos esses homens e mulheres que o Senhor usou naquele tempo, todos esses homens que foram inspirados pelo Espírito de Deus para escrever a Bíblia. E quando nós também lemos alguns livros que nos abençoam, livros que são totalmente edificadores, nós também possamos imaginar como será que é o autor daquele livro, em que momento ele estava, né, quando ele escreveu aquelas palavras. Isso gera uma certa curiosidade em nós. Mas o mais maravilhoso de tudo é que quando nós lemos a Bíblia, nós temos a certeza que Jesus se encontra conosco. E que o próprio autor, né, o Senhor Deus, o autor da Bíblia, ele está ali conosco. E nós podemos falar diretamente com ele, nós podemos nos relacionar diretamente com ele, nós podemos perguntar a ele as nossas dúvidas, colocar diante dele aquilo que nós entendemos diante daquele texto, e podemos ter a certeza de que ele nos ouve. Há muitos autores, né, famosos de muitos livros que cobram taxas, que você precisa agendar, pagar uma taxa para que essa pessoa venha até um determinado evento ou numa livraria, enfim, autografar ali os livros, enfim. As coisas acontecem desse jeito aqui no mundo natural. Mas nós temos o privilégio de termos o autor da Bíblia ao nosso lado, sem precisar de marcar agenda e sem precisar de pagar nenhuma taxa por isso. Além disso, nós temos o Espírito Santo,
para guiar o nosso entendimento quando nós estamos lendo a palavra de Deus. Uma das últimas promessas que Jesus fez para os seus discípulos foi essa, de que enviaria o Espírito Santo para ensinar. Em João 14:26, diz: quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo que eu lhe disse. O autor da Bíblia, queridos, ele não é limitado pelo tempo e muito menos pelo espaço. O Senhor, ele pode nos encontrar a qualquer momento e em qualquer lugar. Sempre que tivermos uma pergunta, nós podemos lhe perguntar com a garantia de que ele vai nos responder. E Deus quer que eu e você tenhamos a mente do autor. E esses versículos que eu li, termina dizendo assim: quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Que pelo ensino do Espírito Santo nós possamos compreender a grandeza do dom que o Senhor liberou para nós. E nós recebemos o Espírito de Deus e não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Que eu e você possamos valorizar e entender que o que temos em nós, o Espírito de Deus, é um dom maravilhoso que recebemos do Senhor. E que ao ler a sua Bíblia, você possa pedir ao autor para abrir a sua mente e o seu coração. Vamos orar? Senhor meu Deus, graças te dou por esta palavra, Senhor. Graças te dou pela tua presença, pelo teu Espírito Santo, aquele que nos ensina, aquele que nos faz lembrar todas as coisas. Obrigado por nos deixar a tua palavra e o teu Espírito. Senhor, que nós possamos ter a mente do Senhor, que nós possamos ter a certeza de que tudo aquilo que precisarmos, tudo aquilo que não entendermos quando estivermos meditando na tua palavra, nós podemos perguntar diretamente para ti. E nós temos o teu Espírito Santo para nos ensinar, para trazer respostas ao nosso coração. Quando nós não tivermos resposta, quando nós não soubermos o que fazer, nós podemos olhar para ti, Jesus, e confiar em ti, e confiar nas tuas promessas, e confiar na tua palavra. Nós podemos colocar diante de ti, Senhor, toda a nossa angústia, tudo aquilo que aflige o nosso coração, na certeza de que o Senhor nos ouve e o Senhor nos responde. Que privilegiado nós somos por termos o Senhor em nossas vidas. E eu quero te agradecer e te glorificar nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.